Hello friends, good morning, how are you today? Bom dia pessoal do oitavo ano. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto do livro, tá? E os assuntos também que nós estamos vendo, né, observando durante o nosso curso, tá? Durante as nossas aulas de inglês, tá ok? Então nós vamos dar continuidade, né? Nós tivemos o Simple Past na semana anterior e nós vamos dar continuidade, tá? De acordo com o livro. Vai dar uma pincelada novamente, né? Porque geralmente a questão de gramática demora um pouco para pegar, mas vamos dar sequências. Are you ready? Estão prontos? Let's go! Bom, veja, hoje nós vamos ver os regular verbs, né? Que são os verbos regulares, ok? No inglês nós temos os verbos irregulares e os regulares, né? Assim como no português. Nós vamos ver isso nos slides posteriores, mas vamos ver os regular verbs, tá? Os verbos regulares, em inglês, né, os regular verbs, são todos aqueles que usam para falar de situações que aconteceram no passado, ok? As flexões do simple past, né, passado simples, e a past participle, né, que é o particípio passado, são formadas pelo acréscimo de ed, ied ou d, ok? Então, os verbos regulares, né, são aqueles verbos usados para falar de situações que aconteceram no passado, okay? Igual ao simple past, né? E ele permite flexões tanto do simple past quanto do past participle, ou o passado, o particípio passado, tá bom? E eles são formados também com acréscimo de ed, ied ou d no final do verbo, tá bom? Então entenderam aí? Do you understand? Let's go! Bom, vejam, aqui nós temos alguns regular verbs, né? Aqui, essa parte está no livro, eu trouxe aqui. Esses verbos já tem algum acréscimo de D ou ED no final, né? Vejam, aqui, o verbo open, né? Que é o verbo abrir. O verbo open significa que está aberto, né? Aqui, para colocar ele no passado, eu coloco acento ED no final, tá bom? Fica opened, ok? Bom, o verbo listen, né, que é o verbo ouvir, ok? Para colocar ele no passado, eu coloco acrescento ed, fica listening, listened, ok? I'm sorry, listened. Esse listened significa ouvir, né? O verbo watch, que é o verbo assistir, né? Para colocar no passado, eu coloco acento ed. O verbo call, que é o verbo de chamadas, né, relativo a ligações. Para colocar no passado, eu acrescento o ed, tá? E assim segue o verbo walk, né, que é o verbo caminhar, né? Eu coloco no passado, eu coloco acrescento ed, fica walked, ok? O verbo clean, que nós vimos anteriormente, acrescento ed, fica cleaned, limpou, né, que é o verbo limpar. O verbo play, acrescento ed, fica played, ok? Nós temos o verbo like, né? The like aí significa gostar. Eu acrescento o ed, né? Gostar, comparar, ok? O verbo like. O verbo dance, né? Que é dançar, acrescento só o d, porque já tem o e no final. Se já tiver o e no final, eu acrescento só o d, tá bom? O verbo arrive, que é o verbo chegar, né? Eu acrescento o ed, fica arrived, ok? O verbo stop, né? Que é o verbo parar, ok? O verbo stop, eu acrescento o ed e vem aquela regrinha do CVC, né, consoante, vogal, consoante, que eu acrescento, eu repito, né, a consoante e acrescento o ed, ok? Verbo plan, mesma coisa, eu repito a consoante e acrescento o ed, porque está no CVC, né, CVC, consoante, vogal, consoante, tá bom? Verbo study, a mesma forma, o verbo study eu acrescento o ied, tá? Porque termina com y, a gente vai ver isso novamente, tá bom? Verbo cry, que é o verbo chorar, né? Don't cry, não chore. Terminou com y, né? Tá na regrinha, a gente acrescenta tira o y e acrescenta o ied, tá? Da mesma forma do verbo study, que é o que vocês gostam bastante de estudar. Então nós vamos ver isso mais detalhado mais na frente, tá bom? Entenderam aqui? Se a questão está no livro, vocês podem responder da forma que está aqui. Do you ready? Do you understand? Alright? Let's go. Bom, vejam, os verbos regulares e irregulares, eu tinha falado no início. Assim como na língua portuguesa,
Na língua inglesa também temos os verbos regulares e os irregulares. Os verbos regulares e irregulares, né, são aqueles que não seguem um padrão quando conjugados no passado. Portanto, nesses, os verbos são escritos de modo diferente, como se fossem outras palavras, e não apresentam a terminação ed. Com isso, as formas do passado e do particípio passado podem variar, porque os verbos irregulares eles não seguem um padrão, né, conforme os verbos regulares, ok? Os verbos irregulares a gente vai ver mais na frente, né, mas é só para vocês terem um conhecimento à parte, tá bom? Não é no ano de vocês, não está no momento que nós vimos os verbos regulares, mas nós veremos adiante, tá bom? You ready? Let's go. Bom, formação do simple past, interrogativo e negativo, ok? Ou seja, nós vamos ver a formação do simple past novamente e do past interrogativo e negativo, ou seja, das frases negativas e interrogativas, tá? Nós vimos as afirmativas na aula anterior, ok? Nós vimos também a negativa e uma interrogativa, mas agora nós vamos frisar na negativa e na interrogativa, tá bom? Interrogativo, né? Na interrogativa, tá ok? Vamos lá. A formação básica do simple past é feita com o uso do verbos auxiliares ed, tá? Para colocar no passado, lembram? Isso para afirmativas, né? Para as frases afirmativas. Por quê? E na negativa eu coloco o did mais not, né? Ou seja, o did not. Não tem esse mais não, tá? Só coloquei para dizer que é a união do did mais not, tá ok? A forma abreviada disso é o didn't, certo? Tá vendo aqui? Eu junto tudo, eu venho uma agulhinha aqui em cima e furo a bolinha, tá? Fica didn't, para vocês não esquecerem. Eles ensinam lá assim, ok? Então, o did not, né? Você pode colocar did not ou pode colocar didn't, né? Desde que a agulhinha fure a bolinha. Fica assim, ok? Bom, na forma abreviada, né? Essa é a forma abreviada para a negativa. Então, na negativa, eu coloco o did not. Na afirmativa, eu coloco só o ed no verbo para dizer que está no passado. Mas, geralmente, ele vem com as outras expressões temporais, né? Que nós vimos na aula anterior. Mas, vejam, na negativa eu coloco o did not, ok? Ou didn't, antes do verbo, ok? Isso já dá indício que a frase é negativa. O verbo permanece da mesma forma, preciso colocar o ed, tá bom? E na interrogativa, né, na forma interrogativa, é o did mais o sujeito, ou seja, eu só coloco o did antes do sujeito e o sinal de exclamação no final para dizer que é na interrogativa, para dizer que é uma pergunta, tá bom? Então vamos ver aqui. Na frase negativa acrescenta o did, né, o did mais not, ou o didn't, na forma contraída. E nas frases interrogativas acrescentamos o did antes do sujeito e o ponto de exclamação no final da frase, tá? Veja os exemplos. He didn't love you. Essa frase não é negativa, tá? He didn't love you. Ou seja, ele não amou você. Tá vendo aqui? Nós temos eu coloco o did, né? O did not ou didn't, conforme vocês queiram, antes do verbo love, né? Que é o verbo amar. E eu já estou, o verbo love não preciso colocar o D aqui no final, né? Eu já tenho o E, se não tivesse o E eu colocaria o ED, eu não preciso, tá bom? Isso nas frases negativas. Eu só coloco o didn't antes do verbo e eu já estou indicando que a frase, já estou negando, né? Então ele não ama, ele não amou você, tá ok? Se fosse aqui na interrogativa, exemplo abaixo, né? Did she love you? Ou seja, ela amou você? Did she love you? Ela amou você? Aqui eu acrescento o did, né? Antes do sujeito, ok? E o final eu coloco o sinal de exclamação. Só isso, tá? Na frase negativa eu coloco o didn't depois do sujeito, informando que está negando, né? Estou negando no passado, tá? Na forma interrogativa eu coloco o didn't antes do sujeito, tá? O did na negativa, didn't, né? Depois do sujeito. Na interrogativa, antes do sujeito, no final eu coloco o sinal de exclamação.
Só isso, tá bom? Então anote aí essa observaçãozinha, tá? Que é importante, tá ok? Entenderam aqui? Ficou claro? Are you ready? Let's go! Lembrando que qualquer dúvida é só deixar nos comentários de abaixo, tá? Vocês podem, a eficácia, né, de ter uma videoaula, que vocês podem rever a aula. Se ficar alguma coisa dúvida, pode parar, né? Pode pausar o vídeo aqui nessa linha que aparece vermelha, vocês pausam, vê o que eu falei novamente, anota, tá bom? Entenderam? Vamos lá. Simple past, exemplo, formas negative e interrogative, ou seja, nós vamos ver o exemplo das formas negativa e interrogativa. Mais exemplos, tá? Vamos lá. The simple past, forma negativa e interrogative. Vejam, na forma negativa, os exemplos. He didn't work yesterday. Ou seja, eu posso colocar aqui, tá vendo? Depois do sujeito eu coloco o didn't, né? Para dizer que eu estou negando, tá bom? O verbo não precisa colocar o ed, certo? Fica assim. Ele não trabalhou ontem. He didn't work yesterday. Ele não trabalhou ontem, tá? Outro exemplo. She didn't, né, que é o did, mas not, sell her house, ok? He didn't sell her house. Ou seja, ela não vendeu a casa dela, certo? Tá vendo aqui? Depois do sujeito eu coloco o didn't, né? Informando, negando a frase. Então ela não vendeu a casa dela. A frase já fica automaticamente no passado, tá bom? Porque não tem nenhuma alteração no verbo. É só colocar o didn't depois do sujeito e já estou informando que está no passado, negando no passado, tá bom? Na interrogative, eu só coloco o didn't antes do sujeito. Eu só coloco o did antes do sujeito, tá bom? E o sinal de exclamação no final. Veja o exemplo. Did you like of chocolate? Ou seja, você gostou de chocolate? Né? Did you like of chocolate? Você gostou de chocolate? Então eu coloco o didn't antes do sujeito e o sinal de exclamação no final. Só isso, tá bom? Outro exemplo. Did the boy pay for the apple? Né? Did the boy pay for the apple? Certo? I'm sorry, é apple, não é apple, não é apple. Okay? Então, o garoto pagou pela maçã? Did the boy pay for the apple? O garoto pagou pela maçã? Então veja o didn't, né? O did antes do sujeito e o sinal de exclamação no final. Eu já estou negando, né? Estou perguntando, negando a frase, tá? Estou tirando uma dúvida, negando, né? Só isso, pessoal. Repetindo novamente. Na frase negativa eu só coloco o didn't depois do sujeito, ok? E não tem mais nenhuma alteração na frase, tá? Na interrogativa eu só coloco o didn't antes do sujeito e o sinal de exclamação para perguntas, tá bom? Entenderam? Do you understand? Let's go! Bom, vamos lá. Outras observações importantes. Eu trouxe essas observações na aula anterior. Vou repetir novamente, né, bater nessa tecla, ok? Observation, né? Os verbos regulares no simple past terminados em y, vejam, terminados em y. Os que nós vimos anteriormente, nenhum terminou em y, tá? E se for precedido de vogal, acrescenta-se o ed nas afirmativas, tá? Se for precedido de consoante, acrescenta o ied. Né? Então vejam, o verbo terminado com y, né? Se for precedido de vogal, acrescenta o ed no final. Se for precedido de consoante, acrescenta o ied, tá? Isso nas frases afirmativas. Mas vale também para a negativa, tá ok? Porque vocês vão, isso é regrinha para os verbos que terminarem com y, tá? São poucos, mas alguns terminam. Tipo o verbo play, jogar, né? O verbo play terminou com y, mas antes do y tem uma vogal, tá vendo? A vogal E, né? Que é a. Então eu acrescento o ed no final, fica played, ok? Jogou, certo? No verbo study, o que vocês gostam muito de estudar, né? Terminou com y, mas antes do y tem o little d, que é a letra D. Então eu acrescento eu tiro o y e acrescento o ied, ok? Então terminou com y, antes tem a vogal, eu acrescento o ed. Terminou com consoante, antes do y, eu tiro o y e acrescento o ied,
Só isso, tá bom? E só uma pequena observaçãozinha nos verbos terminados com Y, certo? Se for preciso de vogal, eu acrescento o ED no final. Se for preciso de consoante, eu tiro o Y e acrescento o IED. Do you understand? Entenderam? Se for uma dúvida, né? Não, a gente esclarece aqui, tá ok? Let's go. Bom, vejam, trouxe novamente as expressões temporais usadas como simple present, né? Que sempre cai essas expressões. As expressões temporais são utilizadas nas frases. Okay? Os exemplos mais usuais são yesterday, né? Como nós vimos no exemplo anterior. Yesterday, ontem. The day before yesterday, anteontem. Né? Last night, ontem à noite. Last year, ano passado. Last month, mês passado. Last week, semana passada. Eu atrás, ok? Então essas expressões temporais aparecem bastante nas frases no simple past, no passado simples, tá ok? Então já é mais uma dica para vocês aí, tá bom? Então vejam, um exemplo aqui, né, dessas expressões na forma negativa. We did not go to school yesterday. Aqui, vejam, nós não fomos para a escola ontem, tá? Did, eu acrescento aqui o negativo, né? Antes do verbo, depois do sujeito, eu acrescento o did not ou didn't na forma abreviada, eu junto tudo, vem agulhinha e estoura a bolinha, fica a agulhinha em cima, né? Fica didn't. Pronto. Nós não fomos para a escola ontem, ok? Na forma interrogativa, eu coloco assim: Did she study math last week? Ok, as expressões temporais que apareceram, tá? Fica assim, repetindo, did she study math last week? Ou seja, ela estudou matemática ontem à noite, né? Lembram da regrinha para a forma interrogativa? Coloco o did, né, antes do sujeito e acrescento o sinal de interrogação. Só isso, tá bom? Entenderam aqui? A negativa, aqui vejam, não tem aquele sinal de mais não, tá? No did not não, coloquei só para informar vocês. Mas aqui ficam, posso colocar o did, né? Fica da mesma forma, e não altera nada, tá bom? Na interrogativa só coloco o did antes do sujeito e o sinal de exclamação, ok? Do you understand? Let's go. Outra observação importante, né? Observation 2. Os verbos regulares terminados em consoante, vogal, consoante, que é o CVC que eu tinha falado a vocês, duplica-se a última consoante e acrescenta-se o ED. Um exemplo aqui, o verbo stop, né? Consoante, vogal, consoante, né? Que é o verbo parar. Eu repito o P e acrescento o ED. Tá? Essa é a regra diferente dos que terminam com Y. Aqui o verbo plan, né? Que é plano. Eu dobro a consoante, né? Porque termina o quê? Ele é consoante, vogal consoante, ok? Eu dobro a consoante e acrescento o ED. O verbo play, ele fica naquela regrinha, né? Terminou com Y, aí eu só acrescento o ED. Tá bom? Entenderam aqui? Então, vejam, consoante, vogal, consoante. Consoante, vogal, consoante. Tá ok? O play já é naquela regrinha do ED. Certo? Entenderam aqui? Let's go. Bom, agora nós vamos para o nosso exercício de fixação. Né? Se vocês observam na página 9, está descrito lá, tá ok? Então veja assim. Complete this sentence using the simple past, the phrase interrogative and negative below. Ou seja, vocês vão completar as frases usando o simple past, né, passado simples, na forma interrogativa ou negativa. Tá ok? Aqui tem aqui na little a, né? I was to travel last month. Veja as expressões temporais, né? Que o verbo was, né? Ou seja, está dizendo aqui que eu me lavei, né? Você se lavou para a viagem no mês passado. Então é só vocês colocarem aqui, lembra da regrinha? Tá aqui na interrogativa, vocês vão colocar o did, né, antes do sujeito
ok? O digit antes do sujeito, né? E o sinal de interrogação, se ficar na interrogativa. Se ficar na negativa, vocês tiram o sinal de interrogação e colocam o digit depois do sujeito, tá? Só isso, ok? Na letra B, né? Little B, fica he start the house yesterday. Vocês vão formar aí, vocês vão negar a frase e vão colocar na forma interrogativa, tá? Se for, você já sabe, tem que colocar o sinal de exclamação e o digit antes do sujeito, ok? Se for na negativa, depois do sujeito, você coloca o quê? O digit, tá bom? Vejam, aqui, they, né, change the name last week. Vocês vão formar aqui, vocês vão colocar na negativa, né? Quero que vocês façam, escrevam no caderno, tá bom? E respondam aqui. Coloca na negativa, é vocês que vão fazer as frases, tá ok? Refazer, né? Aqui, tá bom? Fácil, fácil, né? Do you understand? Let's go. Então veja, aqui nós temos o exercício da página 11, né? Aqui, tem assim, let's learn about the language, ou seja, vamos aprender, né, sobre o idioma. Aí tem aqui o simple past, né? Tem aqui, first one, are the expression below used to talk about the present or the past. Ou seja, vocês vão usar as expressões abaixo, né, para dizer se é no presente, está no presente ou no passado. Então tem aqui presente e passado. Tá vendo aqui essa lacuna? Eu peguei do livro, tá? Com esses verbos e expressões, né, temporais, quase que estão no passado, estão no presente. Se eu vou colocar aqui, estão no presente, vocês colocam aqui. Estão no passado que a gente viu, né, vocês coloquem aqui. Só isso, tá bom? Do you ready? Entenderam aqui? Fácil, fácil, né? Let's go. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, pessoal. Lembrando, qualquer dúvida, só deixar nos comentários, tá ok? Assistam às aulas, né? Estudem bastante, tá? Para que nós possamos, para que vocês tenham uma boa base para chegar no nível médio, ok? Let's go. Bye bye. Have a nice weekend.